Eu vou criar uma automação de organizar arquivos no Python. Eu quero colocar esses arquivos aqui, cada um em sua pasta correspondente. .exe em executáveis, .jpg em imagens. Para isso a gente precisa fazer duas importações. A gente precisa importar o OS para fazer operações do sistema e também importar o util, que faz com que a gente possa manipular arquivos, tipo mover eles para outros lugares, como nesse caso. Aqui a gente vai criar uma variável pasta origem, que vai ser a origem dos nossos arquivos. Você vai na pasta e copia o caminho dela. Eu vou pegar aqui, cola aqui e antes dessa string, você digita um R aqui. Isso aqui faz com que esse contrabarra ele não seja interpretado com um caractere especial no Python. Usando o R, ele continua sendo uma string, só que ele vai ser uma string crua, que dizem, né? Ou seja, ele vai realmente ser desse formato aqui. Para evitar problema, você usa o R aqui só, bem simples. Aqui a gente vai criar uma variável chamada categorias, que vai ser um dicionário e vamos passar os valores. Aqui vai ser o nome da pasta que eu vou querer colocar. Então, o nome da pasta vai ser imagens, e para imagens a gente vai colocar uma lista dentro desse dicionário que vai dizer quais formatos eu quero colocar dentro dessa pasta imagens. Ou seja, eu vou colocar o .png, .jpg e assim por diante, .gif, pode ir colocando outros formatos aqui que correspondem a imagens. Aqui eu posso criar a pasta documentos, eu posso deixar .pdf e talvez .xml. Aqui vamos criar a pasta depois instaladores e vamos passar os formatos .exe e .msi. Depois de a gente listar aqui, a gente ainda precisa criar essas pastas se elas não existirem. Para isso a gente usa um for, categoria in categorias, ou seja, cada categoria ele vai pegar aqui a chave imagens, documentos e instaladores. E se eu adicionar mais, ele vai atualizar automaticamente já, né? A gente vai colocar nosso caminho de destino e a gente usa o comando os.path.join. Para isso a gente passa a pasta de origem aqui e apenas passamos a categoria, que ele vai gerar um caminho de destino usando a pasta de origem, mais o nome da pasta que a gente colocou aqui, no caso imagens, documentos e instaladores. E aqui para a gente executar esse comando, a gente só gerou um caminho aqui, precisamos apenas fazer o os.makeUse e também temos que passar um parâmetro chamado existOK e recebe true. Esse parâmetro que a gente está passando basicamente serve para que se a pasta já exista no lugar do destino, ele não vai gerar erro. Ou seja, se a pasta imagens, por exemplo, já existir, ele vai tentar criar o diretório, mas se ele já existir, ele só vai passar normal, ele não vai fazer nada, né? Sem essa linha, o Python normalmente geraria um erro pela pasta já existir, e isso resolve. Agora que a gente já criou as pastas, precisamos percorrer os arquivos dentro da pasta de origem ali que eu deixei. No caso, seriam esses aqui, como eu mostrei no início ali. Então a gente vai criar um for para isso também. A gente passa arquivo como a sua variável in, e para pegar os arquivos a gente usa os.listdir e passamos o caminho que seria a pasta de origem. Coloca 2 pontos. Aqui a gente já consegue pegar os arquivos. Agora a gente vai querer pegar o caminho desse arquivo. Aqui ele está pegando só o nome do arquivo. Vamos criar a variável caminho, muda aqui para arquivo, ao invés de destino, caminho arquivo, e faz a mesma coisa que a gente fez ali. Só que só troca as variáveis. Aqui, ao invés de categoria, você passa só arquivo. Então, eu copiei o já de cima para ficar mais fácil. Não precisa repetir. Ele já está pegando o caminho do arquivo. Aqui a gente precisa colocar um if também para checar se esse arquivo é um arquivo ou uma pasta. Se for uma pasta, a gente ainda não quer fazer nada. A gente usa um if os.path e a gente tem um comando já específico para isso que se chama isdir. Ou seja, se é um diretório, a gente passa o caminho do arquivo que completa para ele comparar. A gente só dá um continue, ou seja, ele vai pular essa iteração e não vai fazer nada, não vai fazer nada com esse arquivo porque ele não é um arquivo, ele é uma pasta. Então, agora a gente precisa pegar a extensão do arquivo. Eu vou criar duas variáveis aqui, chamado nome arquivo e extensão. E vai receber os.path.splitText arquivo. Aqui ele está dividindo o arquivo em duas variáveis, que seria o nome do arquivo e a extensão. Ou seja, no Python, quando você tem aqui, você está atribuindo duas variáveis juntas aqui. Aqui eu não vou precisar do nome do arquivo. Uma coisa que eu posso fazer também é usar só o underline. O underline faz basicamente com que eu só não atribua nenhuma variável aqui. Ele está preenchendo, ou seja, eu só vou ter a extensão do arquivo, que é o que a gente quer. O nome do arquivo não nos interessa. Agora a gente vai criar um outro for, dentro desse for que a gente está continuando. Esse for a gente vai usar para mover nossos arquivos para cada pasta correspondente. Então a gente vai colocar duas variáveis aqui, categoria, vírgula, extensões, in
E a gente passa a nossa variável categoria.items. Categorias.items, quer dizer. Aqui ele está dividindo a nossa categoria em categoria extensões, que como está aqui. Ou seja, chave e valor. Ele vai retornar a lista de extensões e vai retornar a chave com o nome. É o que a gente já está fazendo aqui. E a gente só compara aqui. If extensão, que é o que a gente já pegou ali em cima do nosso arquivo, está dentro das extensões. Ou seja, se a extensão, por exemplo, .png está dentro de algum elemento dessa lista, ele vai retornar como true. Se não tiver, retorna como false. O in já faz essa comparação pra gente aqui. Aqui a gente vai criar uma variável chamada destino, que vai receber a mesma coisa que a gente fez ali, os.path.join. E para isso a gente usa a pasta de origem. Passamos também a categoria, que seria o nome da nossa pasta, né? Tá aqui, imagens, documentos ou instaladores. E a gente só precisa passar mais um atributo, que seria o arquivo em si, para gerar o destino completo do nosso arquivo. Então passa a pasta de origem, categorias e arquivo. E aqui a gente usa o Shutil, que a gente botou lá em cima, .move, que é ele que vai realmente mover. E nele a gente precisa de dois atributos, que seria o caminho do arquivo, ou seja, o caminho de onde ele vem, né? E o caminho de destino, ou seja, esse aqui. A gente já tem aqui. Basicamente eu tô pegando o caminho aqui e tô criando outro caminho que vai ser o destino da pasta que eu vou colocar. E aqui já está pronto, a gente só precisa dar um print para gerar um log. Movido, passamos o arquivo, passamos a colocar assim e para categoria. Ele vai gerar que um arquivo foi movido para determinada categoria. Cada vez que passar. E a gente pode colocar um break aqui para ele finalizar esse loop aqui. Se executarmos, pode ver que ele gerou todo o log aqui, passou para instaladores, CPU-Z passou para instaladores, isso aqui também instaladores, thumbnail 2.jpg foi para imagens e o XML foi para documentos. Aqui você pode ver que ele não morreu o PDF porque eu esqueci de colocar um ponto aqui. Ou seja, ponto PDF, que é o que a gente está comparando, não só PDF. Agora, se eu executar de novo, ele falou que moveu os meus dois PDFs ali para a pasta documentos. Vamos ver, tá tudo aqui separadinho. Imagens, colocou essa imagem aqui. E instaladores, colocou os exe eu tinha aqui. Esse código você pode ir colocando mais coisa aqui sempre. Pode criar outras pastas, pode colocar da maneira que quiser, né? Você que organiza. Então você só precisa saber que você precisa colocar o nome da pasta aqui. Pasta. Daí aqui você coloca as extensões. Ponto algo. Não sei. Vai colocando 1, 2, 3. Para exemplo. Que ele vai já ir atualizando. Você só executa de novo cada vez que você queira fazer. Ou você ainda pode colocar para ele executar a cada determinado tempo. Eu não vou fazer aqui porque a aula já está muito grande. Então é isso, me siga para mais dicas de Python. E se quiser aprender um pouco mais sobre Python também, tem o link aqui abaixo.